Depois de ser praticamente sequestrado pelo Setor 1, Lucian finalmente entrou oficialmente na sua fase cósmica de sua jornada. Agora seu caminho realmente começava entre as estrelas. Durante a noite, ele acabou entrando em um lugar chamado Loja da Nave Estelar do Ion. O interior era simplesmente absurdo. As prateleiras exibiam modelos de naves extremamente sofisticadas, cada um acompanhado por especificações detalhadas. E o preço ainda era o mais assustador. A menor nave de nível 10 custava inacreditáveis 80 milhões de moedas de cristais negros. E até Lucian ficou sem palavras diante daquele valor monstruoso. Ele já imaginava que as naves espaciais seriam caras, mas não esperava nem sequer ter dinheiro suficiente para dar entrada em uma. A simples ideia de financiar uma nave espacial quase matou nosso garoto de depressão. Naquele momento, ele percebeu que as naves roubadas dos piratas estelares provavelmente era o saque mais valioso que tinha. E sinceramente, se Fa não garantisse uma recompensa proporcional por tudo aquilo, Lucian estava pronto para começar uma guerra. Foi então que uma voz o chamou. Quando se virou, viu Vera sorrindo alegremente para ele. Instantaneamente, nosso garoto começou a entrar em pânico por dentro. Primeiro, pensativo. O que ela tá fazendo aqui? Segundo pensamento. Não pode ser. Será que ela descobriu que eu comi o Bob? E o terceiro pensamento veio com tudo. Meu Deus. Ela vai se vingar? Mas Vera apenas comentou que aquilo era uma coincidência incrível. Ela explicou que estava ajudando o irmão a escolher uma nave espacial e brincou dizendo que Lucian parecia estar fazendo exatamente a mesma coisa. Ele confirmou meio sem jeito, mas aproveitou para perguntar cuidadosamente se ela tinha encontrado o Bob. Por dentro, ela estava praticamente rezando pela resposta. E quando Vera apenas suspirou triste, sem demonstrar qualquer suspeita, nosso garoto finalmente conseguiu respirar aliviado. Logo os dois começaram a conversar casualmente. Enquanto isso, na área VIP da loja, um homem chamado Milton observava uma enorme nave diante dele. Atrás dele estavam dois guardas, enquanto a vendedora apresentava animadamente uma nave de elite de nível 11. Passando a mão no queixo, Milton analisou o preço: 700 milhões de moedas de cristais negros. E sem hesitar nem por um segundo, decidiu comprar aquilo. A vendedora praticamente se iluminou de felicidade, agradecendo repentinamente enquanto prometia entregar a nave em sua casa. Mas Milton apenas assinou despreocupadamente, explicando que só precisava da chave. A nave era um presente e a outra pessoa viria buscá-la depois. A vendedora piscou surpresa, porque apenas uma família de nível 11 da família X poderia tratar uma fortuna dessa como um troco de pão. Assim que a mulher saiu para resolver a papelada, Milton ficou pensativo, comentando consigo mesmo que aquela pessoa adorava naves espaciais. Então, aquele novo modelo certamente seria perfeito. Afinal, aquele VIP raramente apareceu no Setor 1. E Milton pretendia aproveitar aquela oportunidade para conquistar o favor dele, não apenas por si mesmo, mas por toda a família X. Logo depois, Milton perguntou: cadê aquela garota? Um dos guardas se aproximou e cochichou algumas palavras em seu ouvido. E imediatamente, o rosto de Milton sofreu uma leve contração. Ele queria perguntar quem era o sujeito ao lado dela, mas no fim, decidiu confirmar pessoalmente. Enquanto isso, do outro lado da loja, nosso garoto fazia o possível para confortar Vera. Ele sugeriu que talvez Bob tivesse simplesmente saído para brincar e voltaria em alguns dias. Mesmo assim, Vera continuou emburrada e claramente abatida. Mas, então, ela pareceu se animar novamente, comentando que Lucian era um novo cidadão do setor. Ela nunca tinha visto ele antes, e assim começou a puxar assunto atrás de assunto. O pobre coitado tentou encerrar a conversa educadamente mais de uma vez, mas Vera simplesmente continuava puxando ele de volta. E naquele instante, Lucian não conseguia evitar pensar que Vera o lembrava bastante Fiona. As duas eram garotas dedicadas e protegidas demais. Garotas que jamais haviam enfrentado a verdadeira tempestade do mundo. Mas comparado a Fiona, a origem de Vera estava em um nível completamente diferente. E nosso garoto entendia perfeitamente uma coisa: quanto mais rara e preciosa é uma flor, mais monstruoso é o jardineiro que a protege. E como se o universo quisesse provar isso imediatamente, Lucian sentiu vários olhares afiados travados diretamente nele. Então, uma voz masculina chamou o nome de Vera. Quando ela viu o irmão se aproximando, imediatamente segurou a mão de Lucian animadamente, querendo apresentá-los. Milton caminhou até ele sorrindo, comentando casualmente que ouviu boato sobre o devorador de cristais dourado perdido. Os olhos de Vera brilharam instantaneamente. Ela imaginou que provavelmente era o Bob. Milton apenas soltou uma leve risada dizendo: talvez seja, talvez não. Agora completamente animada, Vera começou a puxar Milton, querendo ir imediatamente verificar. Mas antes que os dois saíssem, um guarda apareceu, dizendo que iria acompanhar Vera até o local. Mas antes de ir embora, Vera sorriu alegremente para Lucian e pediu que ele ficasse ali conversando com seu irmão. Ela prometia voltar rapidinho. Milton observou Vera se afastando com um sorriso no rosto, mas no segundo que ela saiu da vista, sua expressão mudou completamente. Seu olhar ficou frio e ele passou a encarar Lucian como se estivesse olhando para lixo. Milton comentou friamente que Lucian não passava de um caipira vindo do planeta de recursos inferior. Na mente dele, Lucian era apenas um ninguém, alguém que teve um pouco de sorte para possuir algum talento e agora estava se apoiando em um executivo de nível 11. E o pior ainda, ousando se aproximar da família X. Lucian suspirou internamente, porque ele já conhecia perfeitamente aquele tipo de situação. O clássico
típico clichê. Milton então não se segurou nem um pouco, chamando Lucian de forma de vida inferior. Ele ordenou que o garoto desaparecesse dali imediatamente e deixou um aviso extremamente claro: se Lucian cruzasse o caminho de Vera novamente, mesmo que fosse por acidente, não apenas ele seria eliminado, mas também o executivo que o apoiava e até mesmo o planeta natal dele. Depois disso, Milton simplesmente virou as costas e foi embora. Nosso garoto ficou completamente confuso sobre a situação que tinha chegado naquele ponto. Ele ainda tentou responder algumas coisas, mas antes disso, a vendedora apareceu rapidamente e praticamente o expulsou da loja. Ele afirmou que Lucian tinha ofendido o cliente mais importante deles e por isso ele não era mais bem-vindo ali. Afinal, do nada, nosso garoto foi escoltado para fora da loja. Ele já esperava que o jardineiro fosse agressivo, talvez arrogante, mas aquilo era simplesmente ridículo, completamente irracional. E para piorar, o cara ainda fez ameaças envolvendo a terra inteira. Lucian soltou uma pequena risada, percebendo que fazia bastante tempo desde a última vez que alguém ousou ameaçá-lo daquele jeito. Mesmo assim, tentou relevar, pensando que eles provavelmente só estavam sendo super protetores. Afinal, ele era novo naquele lugar e não tinha intenção nenhuma de causar problemas. Além disso, também, ele não queria arrastar Fá ou a própria terra para aquela confusão. Então começou a caminhar pela rua, enquanto tentava convencer a si mesmo: e daí se eu fui humilhado? Eu carrego o peso de salvar o universo inteiro. Posso suportar um pequeno insulto, que o mundo ri à vontade. Mas então, Lucian simplesmente parou, ficando imóvel no meio da rua por vários segundos, sozinho, em silêncio. E naquele instante, alguma coisa dentro dele finalmente se rompeu. Ele abaixou a cabeça e murmurou: merda, eu realmente não consigo deixar isso passar. Então ele se virou lentamente e começou a caminhar diretamente de volta para a loja. Antes de voltar para a loja, Lucian percebeu que precisava de um pequeno disfarce. E já que aquele cara queria tanto viver um clichê, então ele receberia um clichê ainda maior. Enquanto isso, dentro da loja, Milton observava Vera emburrada, reclamando que ninguém realmente tinha mencionado Bob. Milton apenas sorriu casualmente e respondeu que talvez tivesse ouvido errado. Afinal, escutar conversas escondidas não era exatamente algo elegante para um nobre. Vera, ainda claramente irritada, mudou imediatamente de assunto e perguntou onde Lucian estava. Milton respondeu tranquilamente que ele tinha alguns assuntos urgentes e precisou ir embora. Mas Vera estreitou os olhos na mesma hora. Inflando as bochechas, ela resmungou que já sabia exatamente o que a irmã estava fazendo e que era sempre a mesma coisa, não importava o que ele dissesse. No fim, Milton prometeu que da próxima vez que encontrasse o amigo dela, convidaria Lucian para uma refeição. Mesmo ainda irritada, Vera decidiu ir embora. Assim que ela saiu, Milton ordenou silenciosamente aos guardas a acompanhassem. Agora sozinho, ele caminhou até a janela e começou a observar as ruas lá de fora. E sinceramente, por mais avançado que aquela civilização fosse, por algum motivo, eles ainda estavam usando carros. Enfim, isso não importa agora, né? Na mente de Milton, Vera acabaria entendendo um dia. Tudo aquilo que ele estava fazendo era para o bem dela. Ele então perguntou para um guarda quando o lanchinho chegaria. O guarda respondeu que seria por volta de 3 da tarde do dia seguinte. Milton ajustou seus óculos e decidiu que receberia o lanchinho pessoalmente ao lado de Vera. O guarda hesitou por um momento, comentando que Vera provavelmente estaria de mau humor, mas Milton o interrompeu imediatamente. É só dizer que são ordens do pai. Afinal, a filha de um conde não poderia continuar agindo de forma tão caprichosa para sempre. Milton então refletiu silenciosamente que Vera era protegida demais. Se algum dia ela encontrasse alguém como Lanchem, uma das formas de vida mais extraordinárias daquela geração, jamais se interessaria por pessoas aleatórias. Seu punho se fechou lentamente, enquanto a irritação aumentava. Na cabeça dele, Lucian era apenas um Zé Ninguém vindo de um planeta inferior. Alguém tentando agarrar a família X, apenas porque possuía algum talento. E Milton concluiu friamente: nem todo mundo é tão ingênuo e fácil de enganar quanto Vera. O guarda permaneceu em silêncio, enquanto Milton murmurava aquilo. Mas então, o prédio inteiro tremeu violentamente. Confuso, Milton olhou ao redor. Porém, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma força esmagadora atingiu seu estômago. Uma explosão colossal aconteceu. O guarda imediatamente gritou em alerta enquanto Milton era lançado contra a parede, cuspindo sangue. Claramente atordoado, ele percebeu que tinha acabado de escapar da morte por um fio. Então, uma figura surgiu diante dele, chamando seu nome, enquanto emanava uma aura absurdamente assassina. A figura acusou Milton de ter cometido atos imperdoáveis contra o seu amado porquinho de estimação, antes de cruelmente acabar com sua vida. Então, declarou que tinha vindo em busca de vingança. Milton ficou completamente perdido. Ele não fazia a menor ideia do que aquele maluco estava falando. Mas, antes que pudesse reagir, uma energia aterradora desabou sobre ele. O guarda avançou imediatamente, exigindo saber se o invasor tinha noção de quem Milton era. Mas, no instante que o tocou aquela energia, seu corpo explodiu. Milton congelou, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ver. Um especialista no pico do nível 11 foi morto instantaneamente. Então, finalmente, vimos o responsável. O belo homem diante dele era ninguém menos que o nosso garoto, Lucian, mas com disfarce. Enquanto ele
liberava uma pressão monstruosa, ele avançou lentamente e declarou: quem ficar no meu caminho vai morrer. Milton começou a recuar em puro espanto, implorando por misericórdia, mas, num piscar de olhos, uma mão agarrou seu pescoço. Lucian então declarou friamente que Milton deveria saber que esse dia chegaria no momento em que ele fez aquilo. Ele afirmou que seu querido porquinho esteve ao seu lado por mais de 150 anos e perguntou como Milton ousou cometer tamanha crueldade. A atuação de Lucian era simplesmente perfeita. Seu rosto parecia genuinamente devastado, até uma lágrima escorreu. Qualquer pessoa assistindo acreditaria naquilo sem hesitar. Enquanto isso, uma multidão começou a se reunir ao redor e silenciosamente Lucian espalhou sua energia psíquica entre as pessoas, começando lentamente a hipnotizar a multidão. Aos poucos, cochichos começaram a surgir, depois vieram acusações e logo o ambiente inteiro se transformou em puro julgamento. As pessoas começaram a condenar Milton, chocados que o herdeiro de uma família nobre pudesse ter gostos tão perturbadores. Alguns chegaram a xingá-lo. Enquanto isso, Milton, quase sem conseguir respirar, tentava se explicar, mas nem o som saía de sua garganta. Por dentro, ele gritava enlouquecido: quando foi que eu fiz isso? Mas Lucian continuou a encenação, levantando levemente um punho envolvido de energia. Então declarou friamente: Milton X pagará por seus pecados através do sofrimento eterno e morte. Milton começou a tremer violentamente. Finalmente conseguiu falar. Ele gritou que tinha algo importante para dizer. Então, ele berrou seu nome: Milton Cis, não é X. Sua voz falhava e ele repetia aquilo várias vezes. Ele agarrava uma última esperança. E finalmente, a mão em seu pescoço afrouxou. Lucian então fez uma expressão surpresa, pedindo para ele repetir o nome mais alto. Então Milton repetiu imediatamente. Nosso garoto pediu confirmação mais uma vez. E desesperado, Milton rapidamente entregou seus cartões de identificação. Então Lucian coçou a cabeça de maneira constrangida, admitindo casualmente que tinha pegado a pessoa errada. Ele até prometeu pagar uma refeição para Milton, depois como pedido de desculpas. Naquele instante, Milton quase desabou de alívio. O gosto da morte ainda estava preso em sua garganta, mas esse alívio durou apenas alguns segundos, porque, justamente quando o caso parecia terminar, uma voz surgiu no meio da multidão: confirmamos, esse realmente é o filho do conde Milton Cis. Instantaneamente, os burburinhos explodiram novamente. As pessoas começaram a balançar a cabeça em choque, comentando que talvez os rumores dos nobres fossem reais. Milton entrou em desespero, tentando explicar freneticamente que estava entendendo tudo errado, que ele não tinha feito nada. Mas então, alguém da multidão avançou e deu um tapa direto na cara dele. O homem gritou furiosamente para Milton parar de mentir. Afinal, não foi ele mesmo que acabou de berrar várias vezes que era Milton? E só naquele momento, Milton finalmente percebeu a armadilha. A multidão tinha ouvido apenas seus gritos desesperados, mas não as palavras de Lucian. E agora, tudo que restava para ele era soltar um grito de frustração.